Bom, a gente volta a falar sobre a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora há pouco acompanhamos os detalhes, a entrevista que ele concedeu ontem ao Pânico. E a gente gira os nossos comentaristas mais uma vez. Diogo Schelp, hoje o grande destaque é de um outro processo em que ele poderia se tornar inelegível também na eleição de 2030. Claro, tem muita coisa para rolar ainda, mas ele responde a outros processos. A situação é delicada, Schelp? Nesse sentido é assim, Tiago, o que acontece é que a decisão do TSE, ela passa a valer a partir das eleições do ano passado, ou seja, a inelegibilidade é contada a partir das eleições do ano passado. Um novo processo, por exemplo, no TCU, Tribunal de Contas da União, que seria derivado dessa própria ação no TSE, passaria a valer a partir da decisão do TCU, que pode demorar, e por isso a inelegibilidade poderia se estender até 2030. Agora, Bolsonaro está certo, ele não está morto, ele usou a imagem de que está na UTI, mas de qualquer forma, mesmo que se confirme a inelegibilidade, ele continua sendo um ator político importante no cenário nacional. Ele vai ter influência política. A gente pode pegar o próprio exemplo do Lula, né? Durante um período grande aí, ele esteve no ostracismo, passou preso, mas ele continuou mantendo a relevância política junto ao seu grupo, né? Ao seu grupo, seus seguidores, seus apoiadores. Bolsonaro tem a possibilidade de ter o mesmo caminho. Agora, só para fechar, Tiago, o comentário que ele fez sobre a versão que ele tem sobre os atos de 8 de janeiro é absolutamente fantasioso, obviamente. Ele faz um relato truncado, cheio de informações falsas, por exemplo, a de que o fotógrafo da Reuters teria chutado a porta, que isso não aconteceu, mas ali ele fala daquele jeito truncado para passar a ideia de que existe uma conspiração da esquerda, uma conspiração do governo para aqueles atos de 8 de janeiro. Isso não é verdade. Ele próprio, no mínimo, teve uma participação indireta ao se calar diante daqueles bloqueios que ocorreram e também dos acampamentos em frente aos quartéis. Ele deu sempre a esperança para os seus seguidores de que algo faria para impedir o resultado das eleições, para a concretização da posse de Lula. Dávila, Bolsonaro tenta se manter no jogo político, mas ele deve sofrer aí com as decisões na justiça. Olha, Paula, sim, ele terá de responder a esses processos, mas ele vai continuar a ser um player muito importante na política do Brasil nos próximos anos. Agora, o que é importante para a direita é se unir em torno de um projeto de país. Esse é um país em quem trabalha, produz e empreende está desamparado, porque esse governo de esquerda só pensa em bater a carteira de quem produz, empreende e trabalha. Precisa ter um partido de direita para defender o setor produtivo do Brasil. Precisa de um bloco de direita para defender as liberdades individuais. Olha esse absurdo contra a Jovem Pan. Nós precisamos ter gente arraigada defendendo os direitos individuais e o Estado de Direito, que vem sistematicamente sendo violado. Nós precisamos de uma direita capaz de focar na retomada do crescimento econômico, da geração de renda e emprego no país. Ou seja, o setor produtivo é a vaca leiteira que a esquerda usa só para tirar dinheiro. Ninguém está ajudando o setor que mais precisa: defesa das liberdades individuais, abertura econômica e defesa do setor produtivo. Esse sim deveria ser o mote da direita, para que tenha uma agenda voltada para o país e não para ser serviçal do corporativismo público e privado, como é o caso da esquerda. Bom, Beraldo, a entrevista de Bolsonaro ao Pânico ontem e essa possibilidade também de outros processos na justiça, a inelegibilidade também em 2030. Pois é, Bolsonaro hoje claramente ele tem que se equilibrar diante de dois desafios. Um desafio é o desafio judicial. Essas ações que a gente está vendo, houve o julgamento no TSE, agora tem TCU, são duas de várias outras que certamente percorrerão os caminhos da justiça e que afetarão Jair Bolsonaro. De outro lado, ele tem o desafio de se manter como um protagonista da política, manter nele, na figura dele, esse imã
de uma parte expressiva da direita para que ele possa influenciar, mesmo estando inelegível, as próximas eleições, tanto de 24, que são as eleições municipais, e principalmente as eleições de 26. Ele citou que não tinha ainda alguém preparado para substituí-lo, que tivesse um conhecimento nacional, como ele demonstrou ter nos últimos 4 anos. A gente precisa lembrar que Bolsonaro foi eleito depois de 28 anos sendo deputado do Rio de Janeiro, com uma produção legislativa baixa. Isso não é um requisito, este conhecimento nacional não é um requisito para que ele apoie alguém como o seu sucessor. O requisito será, primeiro, ele confirmar a sua situação de inelegibilidade para 26 e que ele tenha alguém com quem ele possa combinar o jogo, que de fato possa dar a ele espaços, garantias, enfim, aquilo que ele achar que é prudente para as eleições de 26. Então, a gente tem que acompanhar com calma, porque tem muito tempo ainda até as próximas eleições nacionais.